Ora, viva a todos! Bem-vindos aqui ao canal Matemática Online. Hoje para dar continuidade aqui aos nossos métodos proporcionais. Hoje vamos falar sobre o método de Webster. Anda daí, vamos ver como é que funciona. Ora, o método de Webster vem aqui no seguimento dos sistemas proporcionais. Nós já falámos nas aulas anteriores. Se ainda não tiveste a oportunidade de ver, podes também dar um olhinho. Falei no método de Adams, no método de Jefferson, e este vem nesse seguimento. Então, vimos aqui alguns métodos com as cotas inferiores, com cotas superiores, e temos aqui um método um pouquinho diferente, o Webster, que vai ao encontro dos arredondamentos da forma que nós conhecemos, não é? Com os arredondamentos, com a regra dos arredondamentos, ou seja, quando a parte decimal é superior ou igual a 0,5, nós arredondamos para o número natural superior, ou seja, fazemos um arredondamento por excesso, e se a parte decimal for inferior a 0,5, nós fazemos um arredondamento por defeito, para o número inteiro anterior. Este método foi criado por Daniel Webster. Nasceu em 1782 e morreu em 1852. Webster foi um advogado americano e foi o 19º secretário de Estado dos Estados Unidos. Por volta de 1832, ele criou este método que foi aplicado durante cerca de uma década, 1840 a 1850, depois deu lugar ao método de Hamilton e depois, mais tarde, em 1901, voltou a ser aplicado aí com uma maior duração, cerca de 40 anos. Então, vamos ver como é que funciona este método de Webster. Para a aplicação deste método, nós vamos precisar, tal como nas aulas anteriores, nós já estávamos a utilizar o divisor padrão e a cota padrão. Vamos ter de utilizar da mesma forma. O procedimento ou os passos são muito semelhantes, vai mudar é aqui o passo número 3, a forma como nós vamos ter de fazer os arredondamentos, não é? Fazemos então a regra tradicional que nós aplicamos muitas vezes quando estamos a resolver exercícios, a regra do arredondamento, tá bem? Então é esta parte que nós vamos ter aqui de fazer diferente. E depois o passo número 4, lá está, se nós não conseguimos atribuir logo todos os lugares ou os mandatos, nós vamos ter de fazer um divisor modificado, vamos fazer por tentativa e erro até conseguirmos atribuir todos os lugares. Vamos então ver o exemplo para ver concretamente como é que podemos fazer então esta aplicação. Vamos colocar então aqui os passos para aplicar o método Webster. Temos então aqui as 4 listas com os respectivos votos. Então o que nós fazemos é criar uma tabela. Para isso vamos também utilizar aqui o número total de votos, a soma dos votos obtidos em todas as listas, e vamos começar pelo cálculo do divisor padrão, ou seja, que é o número total de votos atribuídos a todas as listas sobre o número de lugares a atribuir. Ou seja, no nosso exercício nós vamos querer atribuir 9 lugares, queremos distribuí-los por estas 4 listas, não é? Aplicando o método. Então, o divisor padrão será então o total de votos, 1228, e vamos dividir por 9 lugares. Vamos obter então desta forma 136.444. Passo seguinte, vamos ter de calcular a cota padrão para cada uma das listas, ou seja, criamos aqui uma nova coluna e essa cota padrão será o número de votos obtidos em cada uma das listas a dividir pelo divisor padrão, e fazemos isso para todas as listas. O passo seguinte será então a cota arredondada. Vamos aqui para o passo número 3, em que nós vamos ter de arredondar esta cota, que no fundo são os lugares a atribuir a cada uma das listas, e esse arredondamento agora é feito pela regra dos arredondamentos, ou seja, vamos ver as partes decimais. No caso da primeira lista, 2,382, estamos a falar que a parte decimal é inferior a 0,5. Então quer dizer que vamos fazer um arredondamento por defeito, ou seja, vamos atribuir a cota inferior. Tá bem? Nós, neste passo, temos a cota inferior e a cota superior consoante a parte decimal. Na segunda lista, a lista B, deu-nos 1.774, ou seja, é o número superior, a parte decimal, a 0,5. Então vamos fazer uma cota superior, arredondar por excesso. E fazer assim para cada uma das listas. A lista C, a parte decimal é inferior a 0,5, logo cota inferior, e a lista D também inferior a 0,5, logo temos a cota inferior. Desta forma, se nós somarmos então estas cotas arredondadas, que são os lugares a atribuir às listas temporariamente, nós verificamos que dá 8, que não vai ao encontro do que nós queríamos. Nós queríamos 9.
temos 8, então não serve. Então nós temos aqui que subir um lugar, temos de aumentar este lugar. Então passamos para o passo número 4, que tem a ver então com os divisores modificados. Agora, por tentativa e erro, vamos tentar fazer aqui um ajuste no divisor padrão até conseguir obter os 9 lugares. Ok. Então, sugestão. Se nós queremos aumentar o número de lugares, nós temos de diminuir o divisor padrão. Para quê? Para que estes números aumentem. Eles têm que aumentar. E para aumentar, o divisor padrão tem que ser um pouquinho mais baixo. Então, podemos tentar colocar 130. Lá está. Não é garantido. Vamos fazer por tentativa e erro. Se nós fizermos, então, o 130, vamos então fazer as cotas padrão modificadas. Ou seja, voltamos aqui aos votos iniciais e voltamos a dividir por este divisor padrão modificado, que é 130. Então, obtemos estas novas cotas padrão. E agora vamos ter de fazer os arredondamentos da mesma forma. Ok, a primeira lista, 2,5, parte decimal é 0,5, ou seja, sempre que é 0,5 ou superior, fazemos um arredondamento por excesso, ou seja, a cota superior é o que vamos atribuir. Então aqui será o número 3. Ok? Então vamos obter as cotas arredondadas desta forma. Na lista B, também cota superior, a lista C, 0,4, ou seja, a parte decimal inferior a 0,5, cota inferior. E a lista D, também arredondamos com uma cota superior. Vamos somar estas cotas arredondadas e dá 10. Ok, então passámos aqui numa fase em que tinha menos 1, não é? Nós aqui precisávamos de acrescentar um lugar e agora aqui temos 1 a mais, passou para 10. Ok, então este também não é o resultado que nós queremos. Temos de descer um lugar. Temos de atribuir 9. Este é o valor que nós queremos. Então, temos de voltar a fazer um divisor padrão modificado. E agora o que é que vamos fazer aqui? Que valor? Qual é a ideia para nós atribuirmos ao divisor modificado? Tem que ser um divisor modificado maior. Ou seja, nós baixamos o divisor padrão e já passou dos 9, que era o que nós queríamos. Então quer dizer que baixámos demasiado o divisor padrão. Então vamos ter que aumentar um pouco mais o divisor padrão. Então vamos pôr aqui uma outra possibilidade. Vamos experimentar com o 135, para ver se desta forma já conseguimos chegar aos lugares que nós pretendemos. Okay? Então, vamos fazer novamente as cotas padrão modificadas e vamos ter de fazer os arredondamentos da mesma forma. Ou seja, a primeira lista, a parte decimal é inferior a 0,5, cota inferior. A lista B e a lista D, fazemos a cota superior, porque a parte decimal é superior a 0,5. E desta forma, já conseguimos aqui chegar ao número de lugares que nós pretendíamos, que é 9. Então quer dizer que este divisor modificado serve perfeitamente para conseguirmos aplicar aqui o método de Webster. Então, aqui a nossa disposição final aqui dos lugares para cada uma das listas, vamos ficar a lista A, vamos atribuir dois lugares, a lista B também 2 lugares, a lista C 1 lugar e por último temos a lista D que, como tem mais votos, também vai ficar com mais lugares, há aqui uma diferença significativa, então vai ficar com 4 lugares. E desta forma fizemos aqui a distribuição dos lugares aplicando o método de Webster. Como vê, também não é assim tão complicado. Espero que tenham gostado da aula, que tenham assistido até ao fim e que possa ser muito útil no vosso estudo. Até uma próxima aula.